vou, este vem, e o meu servo faz isso, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. Voltando-se, disse à multidão que seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Pode tomar teu assento de vontade. Irmãos, é um texto bem conhecido, um texto que sempre me chama a atenção, não que os demais não chamam, mas aqui a história vai relatar para nós que a história fala de um centurião romano, um centurião que era um soldado romano, um soldado a qual não era do povo de Deus. E chegou um momento na vida desse centurião, a Bíblia não relata se esse homem tinha ouvido falar de Jesus, se esse homem era talvez algum parente, um seguidor de Jesus. A Bíblia relata que esse homem foi ao encontro de Jesus. E a Bíblia vai dizer a minha e a tua que aquele que vai ao encontro de Jesus, em momento algum, ele lança fogo. Não, você não escutou. A Bíblia diz que aquele que vai ao encontro de Jesus, em momento algum, ele lança fora. Por que ele não lança fora? Porque ele conhece o teu coração. E Jesus está andando aqui, e vem essas pessoas. Primeiro eles procuram quem? Os anciões da cidade, os homens que tinham conhecimento, porque era a sinagoga, o lugar onde eles se reuniram para ler a Torá, para ler o rolo santo de Deus. E esses anciões da sinagoga já tinham ajudado a construir outras sinagogas. Então eles procuram eles, a princípio, que eles falassem com Jesus, como eles fossem uma avalista da palavra de Deus. Como se fosse eles, olha, vai e fala para Jesus que nós precisamos de algo. Os anciãos nesse momento não têm o que fazer, porque o dono do milagre, o dono da cura é Jesus, não é outras pessoas. Nesse momento agora o texto diz que Jesus encontra o centurião e faz uma indagação para o centurião. Eu vou até onde é necessário que aconteça um milagre. Eu acho interessante que o centurião poderia ter dito naquele momento: a minha casa é ali, vamos junto, eu vou te levar, né? Não, o centurião exclama Jesus e diz: espera um pouquinho, eu não sou digno que o Senhor entre dentro da minha casa, eu não sou digno que o Senhor vá até a minha cidade, eu não sou digno, por quê? Porque eu sou um homem que eu dou ordens. Ele estava dizendo para Jesus que ele dava ordem aos soldados dele, era para fazer isso, o soldado fazia, era para ir para lá, o soldado ia. Ele estava fazendo uma comparação com Jesus, dizendo: Senhor, eu sou um homem sujeito a autoridades, mas eu sei que se o Senhor falar uma palavra aqui, o meu cérebro será curado lá no destino. Se você veio aqui essa noite, querido, pode ser que o teu problema está longe, está em outro estado, outro município, outro país, pode estar em qualquer lugar. Se você agora com fé lançar uma palavra, em nome de Jesus, o milagre pode acontecer aonde for necessário. Esse Jesus que a gente serve, um Deus onisciente, onipresente e onipotente, irmãos. Ele sabe todas as coisas, ele está em todos os lugares. E agora, nesse momento, quando Jesus escuta essa exclamação dele, porque muitos procuraram Jesus: eu quero ser curado, procuraram Jesus para pedir algo próprio. Uma segunda lição que eu aprendo: ele procurou um milagre não para ele, mas sim para o próximo. O centurião não procurou uma cura para ele: olha, estou aqui que eu estou cego, eu estou aqui porque eu levei talvez estou ferido de uma batalha, preciso de uma ajuda. Não. O centurião procurou um milagre para o próximo. O centurião procurou o que? A misericórdia de Deus para o próximo. E quantas vezes nós caímos em oração, buscamos a presença de Deus e ficamos: porque me dá, porque eu quero, porque eu preciso, né? E quantas vezes nós esquecemos de pedir o milagre, a bênção para outra pessoa. Mas eu tenho por certo que você veio aqui essa noite, porque você precisa de uma bênção. Mas tem pessoas também do teu lado que precisam de uma bênção. Tem pessoas na tua casa também que precisam de uma bênção. E você veio até aqui essa noite pegar essa bênção que só Jesus pode dar. E também você vai clamar igual o centurião, dizer: se o Senhor lançar uma palavra,
lá onde estiver essa pessoa que eu estou pensando agora, eu creio que o milagre vai acontecer. Isso é só para quem crê, irmão, só para quem crê na palavra de Deus. Jesus olha aquela fé desse centurião e fica impressionado. Mas como Jesus fica impressionado? Porque o texto diz: nem em Israel eu encontrei tamanha fé igual a essa. Bom, ele está falando não em qualquer lugar. Ele está falando que nem no centro de Israel, nem na cidade santa, nem onde estão morando os judeus, os escolhidos de Deus, o povo que é para amar Deus, nem ali ele achou essa fé. E como é que está a nossa fé? Às vezes nós temos uma fé, irmãos, que um grão de mostarda é grande e tão pequeno que é. E você tem que alimentar essa fé. Jesus, ele sabia o que o centurião ia falar. Só que às vezes ele quer saber o que você vai falar. Está condicionado no que você vai pedir. Lembra a oração? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feito o que é a tua vontade, assim na terra como no céu. Qual é a vontade do céu para a tua vida? Porque às vezes a gente quer a vontade da terra, mas é a vontade do céu que vai prevalecer na nossa vida, irmãos. É a vontade de Deus que vai prevalecer na minha escolha e na tua escolha. A própria Bíblia diz: você pode planejar, você pode arquitetar, mas quem dá a última palavra ainda na tua vida e na minha vida, quem que é? Deus. Por isso você está vivo. Por isso você ainda não desistiu. Por isso você ainda está aguentando de pé, porque você já levou paulada de cima, de baixo, de lado, de tudo quanto é jeito, você já levou paulada. Você já foi traído, já foi humilhado, foi caluniado, todo mundo já passou isso. E por que nós aguentamos de pé? Não porque nós somos fortes, porque Deus tem um plano e um projeto na vida de cada um de nós. Porque esse projeto está condicionado ao propósito. Ao propósito, irmãos. O centurião vem até ele com o propósito de pedir ajuda para outra pessoa. Irmãos, toca o coração. Quando tu vê uma pessoa que vem pedir ajuda, mas é para ti, não, eu estou ajudando uma pessoa. Não é diferente. Mas isso aqui é para te ajudar? Não, não. Eu estou angariando fundos, eu estou trabalhando para isso, porque eu estou ajudando uma família, eu estou ajudando uma pessoa. E às vezes, irmão, você ajuda pessoas. Essa pessoa nem imagina que você está ajudando. Às vezes em oração. Às vezes você está orando para essa pessoa, ela nem imagina que você está orando. Mas Deus sabe que você está orando por ela. Amém. Por isso que o milagre acontece. Aleluia. O centurião vem, irmãos, e ele para. Não, Jesus, tu não precisa ir até lá. Tu não precisa ir até lá, Jesus. Uma palavra, o que é uma palavra? Uma palavra, um verbo. Uma palavra tua lançar. O Josias lançou uma palavra profética para a esposa dele. Ele estava naquela escola e o que ele fez? Ele ainda vai trabalhar aqui. Ele lançou uma palavra profética, irmãos. Quando eu digo que da tua boca, o que tu fala, tu abençoa e também tu abençoa, eu tenho nome. É Deuteronômio, irmãos. Agora, se ele chega dentro daquele plano de falar, nunca vais conseguir uma vaga aqui, isso aqui é muito grande para ti. Uma palavra. E às vezes é assim na nossa vida, né? Quantos já não falaram para mim? Nunca vai dar nada. Parei da minha família falaram, nunca vai dar nada. Palavras lançadas na audição. Só que Deus tem um propósito na tua vida e do céu Deus dizia, não, vai ser um escolhido, vai ser lavado e remido no sangue de Jesus. Talvez falaram para você, nunca vai dar nada, vai desistir, mas Deus tem um projeto na tua vida, querido. E Ele vai mover as coisas sobrenaturais para dizer, olha, essa fé não tem, mas a partir de hoje ele vai receber. Por quê? Porque ficou na presença de Deus. Perceba que o centurião poderia ter, irmãos, mandado um soldado lá. Ele é um centurião, irmãos, não é um soldado, é um centurião. Escolhido para a batalha. Ele poderia ter dito assim, ó, porque o texto diz que eu dou a ordem para um ir, ele vai. Eu dou a ordem para um voltar, ele volta. Por que o centurião não falou assim, ó, soldado, vai lá e procura Jesus? Por que Jesus não falou, né? Ele é um centurião, coronel ali.
Por que ele não falou, soldado aí, ó, vai lá procurar esse Jesus e traz ele aqui? Porque tem coisa que é para você fazer, não soldado. Tem coisa que é para você ir, não centurião. Tem coisa que é para você ir, não os outros. Tem pessoas que você vai falar de Jesus para aquele, não os outros. Tem pessoas, irmãos, que vai vir para a igreja, não porque o pastor falou, porque você falou. Tem pessoas que vão entender o evangelho, por quê? Porque você se moveu, você se movimentou. O evangelista, o centurião fez o quê? Eu vou lá. Não vou mandar ninguém, eu vou lá. Talvez você possa dizer para mim assim, pastor, mas se eu der ordem, tem muita gente, se eu der ordem, vai obedecer sim. As pessoas podem ir, só que não é para as pessoas ir, é para você ir. Às vezes tem pessoas que vão chegar na tua casa, no teu comércio, e a pessoa vai dizer assim, ó, fala de Jesus para esse. Jesus não quer que eu te fale, quer que você fale. Jesus quer que você abra a tua boca. E o centurião vai, cria coragem e vai. Irmãos, para o centurião romano procurar Jesus. Você lembra quem procurou Jesus de madrugada escondida? Quem que foi? Nicodemos. Por que Nicodemos vai procurar escondido se ele é judeu da mesma linhagem de Jesus? É para pensar. É para o cara é parenta, é da mesma religião. É judeu. É mestre da lei. Conhece, mas vai escondido. Aí eu olho para o centurião, ele vai de dia. Meu Deus, é forte. Está pegando aí? Não, Jesus, irmão, compara. O crente foi escondido. E o ímpio, porque o centurião é ímpio, vai de dia. Porque Deus sabe do coração do sincero e daquele que está só camuflado. O Nicodemos vai de madrugada, o centurião vai de dia. Irmãos, um soldado romano de dia, na frente de todo mundo vendo ele procurar Jesus, um judeu da Galileia. Não, aqui tinha gente olhando, irmãos. Era motivo assim de se humilhar, humilhação. Porque ele é um soldado, ele tem posição. Só que ele está nem aí com a posição. Ele olhou e lembrou que o servo dele está dentro de casa correndo. E às vezes é assim na minha e tua vida, irmãos. Às vezes a gente olha, o teu sonho pode estar morrendo, as coisas parecem estar indo para o precipício. Você aí, e às vezes tem aquele que fica orgulhoso, não, eu não vou pedir ajuda, eu não vou falar, eu não vou na igreja, eu não vou orar, eu não vou buscar. Ei, querido, está na hora de tu fazer igual o centurião. Se levantar em pé e vir. E vir dizer, Jesus, eu estou aqui, Senhor. O primeiro passo é admitir, né? Eu estou errado, eu preciso mudar, admitir. E vai procurar Jesus, procura a glória de Deus, procura, abre o teu coração de Jesus, eu estou aqui, eis-me aqui. O centurião, em outras palavras, ele está falando assim, ó, eu estou aqui. Podia ter mandado um servo, um empregado, um soldado, não, mas eu vim. E Jesus fala, olha a fé dele. Olha a fé dele. Nem lá em Israel eu vi tamanha fé. Como é que está a tua fé? Como é que está a tua fé, irmãos? Pastor, mas tem dia que está lá debaixo do tapete. Porque você é ser humano, irmãos. O problema é que tem gente que quer ser super crente. Tem pastor que quer ser super crente, ele é santo, né? Ele é perfeito. Tem ovelha que quer ser super ovelha, querido, não. Você tem que ser, sabe o quê? Aquele que adora Jesus em espírito e verdade. Porque ele olhou para dentro do coração do centurião e ele não viu fragmentos romanos ali. De crucificação, de tortura, de exército. Não, ele viu ali o quê? Uma pessoa sincera e arrependida. Ele olhou dentro do coração do centurião e viu assim, ó, uma pessoa com fé. Ele pode olhar para o meu, teu coração, irmãos, e ver como é que está aí dentro. Pastor, mas eu estou triste, estou aborrecido, querido, mas ele conhece o teu coração. Está chegando o momento de a pessoa abrir o coração para Jesus, porque assim, irmãos, não tem dia que você está animado. Tem dia que pode passar o que for na tua frente, irmão, tu está com uma fé, é ou não é, irmãos? Tem dia que pode chamar de feio, de gordo, de magro, de baixo, de alto, tu não é nem aí.
Mas tem dia que a pessoa dá uma olhada para ti e tu te aborrece. Ou é só comigo isso aí? Ou é só comigo que acontece isso? Tem dia que pode, tu está numa fé, por quê, irmãos? Porque Deus conhece o teu coração. O centurião agora diz o texto que ele lança a palavra. E quando ele está voltando, irmão, o centurião nem chegou lá e ele volta. Meu Deus, que Jesus! Talvez você veja aqui essa noite pedindo milagre para alguém. Você nem vai chegar em casa, mas o milagre já está acontecendo. Você nem vai chegar em casa, mas a ordem lançada por Jesus, nesse momento agora lançada pela tua boca profética, já está acontecendo lá na tua casa, no teu trabalho, no mundo espiritual. Nós temos que crer dessa forma. E quando você estiver indo, já está voltando a informação. Aconteceu o milagre. Porque foi o que aconteceu aqui. Quando ele está voltando, André, já veio uma turma voltando, correndo, milagre. Ele disse: o que aconteceu? Já foi curado. E o texto diz que ele fala: por que hora? Por tantas horas. A hora que Jesus lançou a palavra. Eu acho engraçado. Jesus não precisou plantar bananeira. Jesus não precisou ficar entregando 150 profecias. Jesus não precisou subir na coluna, né, se pendurar. Ele lançou a palavra. Nem Israel vi tamanha fé como a sua. Essa palavra não foi a cura. Quando ele falou essa palavra, nem Israel, irmãos, o milagre já alcançou o servo lá. Olha a fé, irmãos, um homem desse, ímpio. Não era um crente, gente. Não era uma pessoa que é um ímpio. Mas ele foi. E às vezes nós, quando é para usar a fé, eu acho que não vai dar certo. Mas está dentro do culto, está no culto, e larga a mão, e dá glória a Deus, e aleluia. Mas a fé vai morrer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu já li para vocês aqui. A Bíblia vai dizer que uma vez por todas foi dado fé para você. Os amigos vêm correndo, ele está curado. Naquele momento o centurião vai lembrar. Foi no momento que Jesus lançou a palavra. Que palavra Jesus está lançando? A palavra está aqui, irmãos. A palavra está na Bíblia Sagrada. A palavra está quando você medita nela de dia e de noite. A palavra está quando você ora. Pela fé, irmãos. Hoje nós temos esse propósito de igreja, de mudar para lá para cá pela fé. Com os olhos da fé. E os olhos e o coração da oração. Coração da oração. O homem ligou para mim nesse meio campo e falou assim: mas que tipo de igreja vocês são? Eu disse: nós somos da igreja que prega o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu disse: graças a Deus, né? Porque está cheio de igreja aí, né, do inimigo, né, do Satanás. Esse é o problema. Olha só. Então, e é pela fé que nós estamos aqui essa noite reunidos, irmãos. É pela fé que nós buscamos algo diferente de Deus. Por quê? Porque a fé tu não vê. Alguém aqui já viu a fé? A fé é o firmamento das coisas que se esperam e a gente não vê. Porque um copo d'água eu pego. Eu vejo a água. Eu vejo o copo. Se nós botássemos aqui, irmãos, uma mesa com 150 copos de água e dissesse que era tudo água de Israel, ia ter uma fila aqui na porta. Eles iam tudo levar essa água. Sabe por quê? Porque essa água eles podem pegar na mão e levar e botar na televisão e botar onde for. Agora, a fé de Jesus tu não vê, mas tu sente. A presença do Espírito Santo tu não pega, mas tu sente. Então, quando é algo, irmãos, que é pela fé, às vezes é um pouco mais difícil da pessoa querer acreditar. Então, as pessoas usam esses argumentos com coisas que se pegam.
E quando chegar lá no céu, Jesus vai dizer: como é que está a tua fé? A Bíblia vai dizer: feliz de nós agora, que não vimos, mas cremos. Porque aqueles que viram Jesus, andaram com Jesus, viram os milagres de Jesus, não creram. Porque Barrabás ou Jesus? Barrabás ou Jesus? Não creram. E nós não andamos, nós não vimos pessoalmente, mas nós sentimos ainda a presença do Espírito Santo de Deus. Oh Deus, que a graça de Deus continue sobre as nossas vidas, irmãos, a misericórdia sobre as nossas vidas, irmãos, para que nós possamos ainda ter força e dizer: Senhor, eis-me aqui, me ajuda, socorro. Isso não é vergonha, irmãos, isso é sinceridade. Porque eu conheço um monte de gente que está na igreja orgulhoso, nariz empinado, soberbo, a vida arrebentada, casamento destruído, mas não desce do degrau, sepulcro calhado. E Deus olha do céu e diz: isso aí está querendo fazer o quê? Não estão lá fora, não, irmão, estou dentro. Aí Deus tem que trazer um centurião lá de fora. Aí às vezes é uma pessoa que vem na igreja há um mês, chega aqui e já recebe um milagre, já recebe uma bênção. É um centurião. Cansei disso. Veio um culto, 2 cultos, já quer contar 5 testemunhos. Veio 2 cultos, quer contar 5 testemunhos. Mas meu Deus, como, pastor? É o centurião. Porque ele não quis saber quem estava vendo, ele não quis saber quem ia estar lá, ele não quis saber que música Jesus ia louvar, ele não quis saber o que os discípulos iam perguntar. Ele só veio o quê? Onde está Jesus? O Nazareno está onde? Está ali no meio da multidão. É com ele meu negócio. É momento de nós começar a chegar. Não, meu negócio é com Jesus. Eu vim buscar a presença de Deus, eu vim buscar a graça de Deus, e as demais coisas vão sendo acrescentadas na nossa vida. É dessa forma que tem que ser. Pastor, mas eu estou meio duvidoso. Eu te faço uma pergunta: quantos crentes você conhece arrebentado? Quantas pessoas você conhece que está 20, 30 anos dentro da igreja, irmãos? Porque tu me desculpa, tu está na igreja, para Deus não tem um tempo. Esse tempo, você sabe, esse negócio de segunda, terça, quarta, quinta é um calendário romano, né? Isso aí não é o calendário de Deus. Por isso que para Deus um ano é igual a 1000 dias, e 1000 dias igual a um ano. Então é assim, o calendário de Deus é diferente, né? Porque você, é aquele questionamento que a gente faz. A pessoa busca, mas depois esquece Deus. Quem já não viu pessoas ir na igreja, irmãos, e ser abençoado e depois desaparecer? Também tem na igreja. Então esse tempo de Deus é um tempo diferente para nós. É o tempo de Deus, é um tempo de modificação. E todos nós, irmãos, temos um chamado e vamos ser chamados. Muitos serão chamados. A Bíblia diz: não entristeça teu coração, irmão. Pastor, mas veio tanta gente, convidei aquele irmão, ele veio e não ficou, querido. Muitos serão chamados, mas poucos vão ser os escolhidos. Mas a tua parte, a minha, é chamar. O que quer dizer evangelho? O que quer dizer a palavra evangelho? Falar as boas novas da salvação. O que é pregar o evangelho? Pregar as boas novas da salvação, irmãos. E me desculpe, irmãos, pode estar um mês na igreja, 2, 10, 30. Se você está com Jesus, algo na tua vida tem que mudar. Por isso que se chama conversão. Você está andando uma BR de carro, para lá, tiver uma placa, faça como você vai fazer uma conversão, você vai voltar. Você não vai continuar o caminho que você está. A pessoa tem que ter mudança. Pastor, mas não estou dizendo uma mudança, não. Tu veio hoje, né, de a pé, amanhã tem que andar de Ferrari. Não, estou dizendo, irmãos, é devagarzinho que vai acontecendo. Pode ser no linguajar, pode ser na veste,
pode ser no jeito de falar, de andar, tu começa a ter mudanças. O cristão que tem um encontro com Deus, ele começa a ter o quê? Mudanças. É devagarzinho. Gradativamente. Eu conheço pessoas que estão 30 anos e não mudou nada. Por quê, irmãos? Virou religioso. Está igual Nicodemos. Está igual Nicodemos, não está igual o centurião, olha fé, irmãos. Lembra quando você estiver passando dificuldade da fé desse homem? Esse homem, esse centurião, tinha todos os motivos para nem ir lá. Vai lá falar com Jesus, diz que é o centurião que cuida aqui de 100 soldados aqui numa aldeia fora de Jerusalém. Eu estou dando uma ordem. Alguém ia. Mas ele chegou, o negócio é comigo. Por isso que essa noite que você veio, irmãos, Deus marcou um negócio contigo. Deus não marcou negócio com quem não veio. O negócio é com você que veio. E se você veio, Deus quer escutar você falando. Se coloca de pé, por gentileza. Mas pastor, o que Deus quer que eu fale? Eu que te pergunto o que tu quer falar para Deus.